Em todos os cantos do mundo, a natureza se faz presente, e junto a ela surgem as diversidades, a beleza e o mistério. Mistério por trás do inimaginável, do escondido. As ondas do mar, as cores e os astros que aparecem no céu despertam a curiosidade da humanidade com o passar dos séculos, fazendo surgir nas pessoas uma vontade de viver, de descobrir aquilo que ainda não foi descoberto. Durante os bilhões de anos de desenvolvimento da espécie humana, a Terra foi abrigo das mentes mais inteligentes que existiram. Nos campos da filosofia, da arte, da matemática e da física. Tais mentes se destacaram porque buscaram as respostas de seus questionamentos. Porém, a nossa maneira de viver hoje parece ocultar as novas mentes brilhantes do século, dificultando a nossa busca pelas respostas. Mas, para despertar novamente essa busca pela vida, basta simplesmente escutar o que há no silêncio. E quando as respostas não surgem, é a hora de pararmos de olhar para dentro e erguermos os olhos ao céu. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. O planeta Terra está situado na Via Láctea e faz parte do Sistema Solar. De todos os planetas integrantes, somente a Terra possui pontos favoráveis para o desenvolvimento da vida. A Terra, até agora, é o único planeta com vida. Isso porque o nosso planeta não é nem muito quente, nem muito frio. Ele está situado num ponto adequado para a sobrevivência de seres vivos. O nosso planeta, assim como os outros, não está parado. Ele está em constante movimento. Movimento esse em qual o planeta gira em torno do seu próprio eixo, chamado de movimento de rotação. E o movimento que ele faz ao redor do considerado centro de tudo, o Sol, é chamado de movimento de translação. Porém, levou-se muitos anos para esses movimentos serem descobertos e aceitos pelas pessoas, principalmente a Igreja. Ao longo da história, havia duas teorias para a questão: localização da Terra na Via Láctea e o movimento que a mesma exerce. As teorias mais conhecidas eram a do geocentrismo, desenvolvida pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, e a teoria do heliocentrismo, formulada por Nicolau Copérnico. A teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no início da era cristã, defendida em seu livro intitulado Almagesto. Conforme essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Os astros estariam fixados sobre esferas concêntricas e girariam com velocidades distintas. Ptolomeu afirmava que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O geocentrismo foi defendido pela Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas. No entanto, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo.
O heliocentrismo consiste num modelo teórico de sistema solar, desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. O modelo, também chamado de sistema copernicano, não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo, elaborada por Ptolomeu. A teoria heliocêntrica foi aperfeiçoada e comprovada por Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. Atualmente é a mais aceita entre a comunidade científica. Além destes, existiram muitos outros cientistas que revolucionaram a história da física e da astronomia, e um deles foi Kepler, que originou, com as anotações do astrônomo Tycho Brahe, as leis de Kepler, a qual estuda o movimento das órbitas dos planetas. Fique agora com apenas um dos muitos cientistas que revolucionaram a história do planeta Terra. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. A primeira lei de Kepler foi essencial para que ele pudesse fundar todas as outras leis. Essas leis foram baseadas nas anotações de Tycho Brahe. Ele anotava informações de Marte há muitos anos, e em busca de saber como funcionava o movimento planetário de Marte, ele acabou ajudando Kepler a entender como funcionava o movimento da Terra. Aos olhos dos antigos, a forma perfeitamente redonda era o modelo ideal de órbita, mas com o passar dos anos, esses cientistas descobriram muitas falhas nesse sistema redondo, e com isso surgiu a primeira lei, a lei que associa a órbita da Terra a uma forma elíptica, comparada a um ovo. Os cientistas observaram que este modelo encaixava muito melhor com as informações que eles tinham na época. O Sol, em vez de estar no meio da elipse, se encontrava em uma das pontas. Essa extremidade onde o Sol se encontra é chamada de periélio, a parte mais próxima ao Sol. Já as extremidades onde o Sol está distante são chamadas de afélio, o que interfere diretamente na segunda lei que veremos a seguir. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Se fôssemos resumir a segunda lei de Kepler em apenas uma frase, ela seria escrita da seguinte maneira: áreas iguais em tempos iguais. Isso se dá porque o planeta Terra, assim como todos os outros planetas do Sistema Solar, não tem uma velocidade constante. A velocidade dos mesmos aumentam quando chegam perto do Sol, o chamado periélio. E essa mesma velocidade diminui quando os planetas se afastam do Sol, o chamado afélio. Portanto, quando o planeta se aproxima do periélio, a sua velocidade aumenta, e quando se aproxima do afélio, a sua velocidade diminui. No primeiro caso, a linha que liga o planeta Terra até o Sol percorre uma distância mais curta, mas isso se dá porque o planeta está percorrendo a uma velocidade maior. Isso significa que o planeta percorre uma vasta distância em um pequeno período de tempo. Já no segundo caso, a linha que liga o planeta Terra até o Sol é muito mais comprida, mas o planeta Terra se move muito mais lento em comparação a quando está no periélio. De qualquer maneira, a área percorrida em um instante fixo de tempo é a mesma. Ainda restavam muitas dúvidas aos astrônomos e às pessoas da época, porque, de fato, a órbita do planeta seria totalmente elíptica. E por que não seria redonda? Assim como todos os antigos afirmavam ser. O modelo de Kepler provou-se ser verdadeiro porque, se uma órbita fosse elíptica, a teoria das variações de velocidade seriam verdadeiras, diferente da órbita constante, ou seja, órbita redonda. Se a órbita do planeta fosse exatamente redonda, não iria haver variações de velocidade, e em todos os pontos, a distância da corda que liga um planeta até o Sol seria exatamente igual em todos os pontos. Isso não se encaixava nas observações dos astrônomos da época. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos.
Mas e o que isso quer dizer? Para exemplificar essa grande descoberta, vamos adicionar o Sol e a Terra. Como todos sabem, ou deveriam saber, a Terra gira em torno do Sol, fazendo um movimento elíptico, mais conhecido como translação, o qual demora 365 dias e 6 horas, ou melhor, 365,25 dias para ser concluído. Porém, como a Terra e qualquer outro planeta nunca se perde, eles nunca se perdem justamente por conta da órbita, que é a trajetória descrita por um astro em torno de outro, neste caso, o Sol. Durante sua trajetória, o planeta não tem velocidade constante e, consequentemente, em diferentes pontos, sua velocidade será distinta. Quando o planeta está no ponto mais próximo do Sol, o periélio, sua velocidade é maior. Já quando está no ponto mais longe, o afélio, sua velocidade é menor, como Kepler afirma em sua segunda lei. Já em sua terceira lei, Kepler diz que o período de translação de um planeta ao quadrado é proporcional ao raio médio da órbita ao cubo do mesmo. A translação, como dito anteriormente, é o tempo qual o planeta demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Mas o que é raio médio? Raio médio é a soma da distância do periélio até o Sol mais a distância do afélio. Tudo isso dividido por 2 para encontrar a média. E nesse caso é representado pela letra R. Na prática, t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a k, sendo k um número constante. Isso quer dizer que qualquer planeta do Sistema Solar terá a mesma constante, pois seu período de translação é proporcional ao raio médio de sua órbita. Aí vai um exemplo. 2 planetas girando em torno do Sol. Marte e Terra, por exemplo, terão a mesma constante. Logo, t da Terra ao quadrado dividido por r da Terra ao cubo é igual a t de Marte ao quadrado dividido por r de Marte ao cubo. Isso, pois todos os planetas do Sistema Solar terão a mesma constante, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No caso do Sistema Solar, utilizando o período de revolução dos planetas em anos terrestres e o raio médio das órbitas em unidades astronômicas, o valor da constante para todos os planetas deve ser muito próximo de 1. A tabela a seguir traz a relação da terceira lei de Kepler e os planetas do Sistema Solar. Kepler morreu sem saber, mas a sua terceira lei, a lei dos períodos, valia não só para o Sistema Solar, mas para qualquer outro sistema do universo. Beijo, meus crushes!